Fala, peregrino! Espero que esteja tudo bem com você. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao Café Devocional. Possivelmente esse é o primeiro. Nós vamos começar a falar um pouco sobre as bem-aventuranças de Jesus, aquilo que ele falou no Sermão do Monte. Ele trouxe como características de um cristão, características de servos dele. Ok? Meu cafezinho já foi, mas pega seu café aí e vamos meditar um pouco na primeira bem-aventurança, que é sobre a humildade de espírito, ou pobreza de espírito, como trazem algumas traduções. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração para o Senhor Jesus nos iluminar a mente e coração, porque nós precisamos do Espírito Santo para isso. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, engrandecemos o teu santo nome, que é único, digno de ser adorado, meu Deus. Muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o Senhor, por essa oportunidade de poder falar sobre uma das bem-aventuranças de um cristão. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes e corações, pois haveremos de meditar um pouco na Tua Palavra agora. Em nome de Jesus, que eu te oro, que eu te rogo. Amém. Então vamos lá, peregrinos, entender um pouco sobre as bem-aventuranças de Jesus. Mas o que são as bem-aventuranças e em que ocasião foi dita, por que Jesus falou isso? Então vamos dar só uma contextualização. Se encontra lá em Mateus capítulo 5, que é muito conhecido por muitas pessoas, e eu espero que hoje nós possamos compreender um pouco mais sobre essa primeira bem-aventurança. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nesse texto aqui, Jesus ele começa vendo as multidões, né? Ele sobe ao monte e, como se assentasse no monte, ele vai começar a ensinar. Aqui já é interessante nós entendermos só esse contexto aqui de que Jesus ele sobe num monte, numa espécie de pedra, né, talvez, ou um monte mesmo alto, porque era uma multidão mesmo, tinham muitas pessoas ali. E ele vai se aproximar, né? Ele vai se assentar, na verdade, e vai começar a ensinar. E os discípulos se aproximam. Isso que eu queria trazer para vocês, que os discípulos se aproximam para aprender mais de perto. Geralmente o melhor aluno da sala é aquele que senta na frente, né? Assim nós costumamos dizer. Mas os discípulos se aproximam por quê? Porque eles querem aprender aquilo. Eles são verdadeiramente discípulos. Eles são verdadeiramente cristãos. Eles têm essa identidade levando e andando com Jesus. Então eles se aproximam e Jesus começa a ensiná-los. E eu queria destacar também o monte, porque isso pode ter uma ligação com o Monte Sinai, onde Deus deu as placas dos mandamentos para Moisés. E aqui nesse Sermão do Monte nós vemos muitas coisas sobre os mandamentos. E só um destaque mesmo que eu queria trazer, que talvez tenha uma ligação referente a isso. Alguns estudos falam que sim, algumas pessoas falam que não tem nada a ver, mas eu prefiro acompanhar a verdade de que faz sentido, porque ele vai citar muito a lei de Moisés, vai citar muito os mandamentos e tudo mais. Então, só pra gente ter esse feeling aí da questão do monte. Mas seguindo, Jesus começa a ensinar, ele diz: felizes ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa versão é revista atualizada, mas na versão NVT nós temos aqui ele dizendo: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Também é uma opção. E os pobres de espírito, ou humildes de espírito, seria a mesma coisa. Mas nós não podemos levar a questão de pobreza financeira para esse texto. Aqui não está falando sobre isso. Aqui está falando sobre o reconhecimento de quem nós somos perante um Deus tão rico, e não é financeiro que nós estamos falando aqui. Estamos falando do reconhecimento da nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa humildade perante Deus, enquanto Ele é grande, rico em misericórdia, bondoso, poderoso, majestoso, soberano sobre tudo. Então, eu queria destacar aqui 3 lições que o texto nos traz, que eu anotei inclusive, e eu queria deixar aqui que a primeira lição é a humildade espiritual. Nós precisamos mesmo ter essa humildade espiritual que Jesus destaca aqui. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa é uma verdade que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, que nós precisamos ser humildes perante Deus,
reconhecendo que é Ele quem faz tudo referente à salvação nas nossas vidas, que não depende do que nós vamos fazer, não depende de quem nós somos, mas única e exclusivamente de quem Deus é e da bondade e misericórdia dele que nos segue todos os dias das nossas vidas, como está escrito também em um dos salmos que tem na Bíblia. Então, que nós possamos ter essa primeira lição muito aplicada em nossas vidas, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos ter uma humildade espiritual. Mas uma segunda lição que nós podemos retirar aqui desse devocional é que nós precisamos depender da graça divina do Senhor. O texto é muito pequeno, é um pequeno versículo, mas nesse versículo ele é muito rico, porque nós reconhecemos que nós precisamos da humildade e nós reconhecemos que nós dependemos da graça do Senhor. Se não fosse pela graça, nós não estaríamos nem aqui. Se não fosse pela graça do Senhor, nós não teríamos oportunidade de falar com o Pai, não teríamos oportunidade de salvação, nós não teríamos isso como um benefício, se assim podemos dizer. Muito pelo contrário, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não podíamos fazer nada para alcançar salvação, ainda não podemos fazer nada. Mas Deus, rico em misericórdia e em graça, nos trouxe, nos retirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, para que possamos desfrutar das grandezas do Senhor e daquilo que Ele tem para nós. Então, uma segunda lição é a dependência dessa graça maravilhosa, essa graça divina de Deus. Mas uma terceira lição é a prioridade do reino de Deus. Então, se nós somos cristãos, nós seremos humildes de espírito e vamos priorizar o reino dos céus. O texto nos traz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, uma vez que nós priorizamos isso, e priorizar o reino de Deus é você reconhecer que as coisas que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, você precisa saber que a sua prioridade é Deus e o reino dele. Mas você precisa entender que você precisa glorificar a Ele em tudo isso que você for fazer. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, uma terceira lição é essa prioridade que nós temos que dar para o reino. Porque nesse capítulo ainda, se eu não me engano, ou no próximo capítulo, ele vai falar que nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Que é quando ele vai falar sobre a ansiedade e a vida por vir, né? Então nós precisamos ter essas três lições. Então, recapitulando, nós precisamos ter uma humildade espiritual. Nós precisamos depender unicamente da graça divina. E nós precisamos priorizar o reino de Deus e a justiça dele. E se esse vídeo ressoou ao seu coração, ressoou até você, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários as suas reflexões, aquilo que você aprendeu sobre isto. E também, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um joinha aí, né, para ajudar o canal. E também compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas com a palavra de Deus. A ideia aqui é trazer a palavra de Deus para refrigério da nossa vida, para refrigério da nossa alma, porque ela é isso, ok? Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares e vamos juntos, vamos peregrinando juntos para o Senhor, adorando ao Senhor e glorificando somente a Ele, pois somente Ele é digno de honra, glória, louvor e toda adoração. Ok? Até a próxima, peregrino!